Jefferson Gonçalves, mas todo mundo me chama de Jeff. Então é meio estranho quando alguém me chama de Jefferson. Eu sou de Taubaté, uma cidade muito pitoresca, aqui perto de São Paulo mesmo. Muitos ícones de lá, como a Grávida de Taubaté, outras coisas não tão icônicas, mas muita coisa de lá. É, Eu lembro de ser um adolescente de lá e o meu sonho era sair de lá. Acho que muita gente que está no interior tem esse sonho de vir para São Paulo. E eu conheci a ECA meio que sem querer, mas querendo. Eu vim para São Paulo durante o ensino médio na feira de profissões. E aí, a feira de profissões ainda era, e acho que ela voltou a ser agora, né? Era dentro da cidade universitária. E eu lembro que eu saí caminhando e eu cheguei na ECA. E eu fiquei, nossa, parece um lugar interessante. E eu lembro de chegar e entrar no CRP e ir até ECA Júnior. E aí tinha várias pessoas da ECA Júnior que eu fui conhecer depois porque eles foram meus veteranos diretos. E aí nisso eu já criei uma relação muito preciso estar aqui. E isso acabou guiando todo o final do meu ensino médio e cursinho para entrar na USP depois. Mas além disso, sobre mim, eu fiz jornalismo na ECA, entrei em 2014, terminei em 2018, então eu fiquei 5 anos. Em 2020 eu entrei no mestrado na ECA também, em Ciência da Comunicação, e terminei no ano passado, no final de 2022. E essa é a minha vida acadêmica. Nesse meio tempo, nesse meio tempo não, né? Desde quando eu estava na ECA ainda, eu comecei a estagiar na Warner Bros. Discovery, que na época ainda chamava Turner. A empresa passou por algumas fusões até chegar onde estamos hoje. E eu estou lá até hoje, e hoje eu sou gerente criativo para o Cartoon Network e para as outras marcas de animação e infantis da empresa. Então, eu trabalho basicamente criando e tentando oferecer soluções criativas para as necessidades de marketing, de PR, de campanha, para todas essas marcas que estão trabalhando com esse público, seja para a HBO Max ou seja para os canais de TV mesmo. E que mais que eu posso falar de mim? Eu gosto de cozinhar. Eu tenho um cachorro chamado René, um cachorro salsicha. Ele é lindo. Antes da minha vida antes da ECA era muito diferente do que a minha vida é hoje. Vindo de Taubaté, é uma cidade pequena, apesar de ser uma cidade não tão pequena quando a gente compara as outras cidades do interior, Taubaté ainda é uma cidade bem pequena do Vale do Paraíba. Eu sempre fui uma criança muito, muito, muito nerd. E eu não percebia isso porque para mim era normal. Eu só fui perceber isso depois quando eu me comparei com os meus amigos. Eu vi, acho que tinha algo de errado. Mas foi bom ter sido uma criança muito nerd porque isso me levou por alguns caminhos que foram mais fáceis depois, até chegar na USP também. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Fiz cursinho turma média e isso me enviesou muito. Eu cheguei a prestar alguns vestibulares de medicina e claramente não deu certo. Mas fico feliz também. Eu acho que eu não seria uma pessoa tão ok. Eu estava realmente seguindo o fluxo ali por estar junto com todo mundo prestando médio. Durante a minha infância, gostei de muitas coisas que se refletem no que eu faço hoje. Eu gostei muito de desenhos, mas acho que todas as crianças gostam muito de desenhos, mas eu literalmente assistia desenhos o dia inteiro. E é engraçado trabalhar hoje com isso. Quando eu cheguei na ECA, acho que por ter vivido, né, essa experiência de conhecer a ECA antes de virar um grande stalker da ECA e das pessoas que estavam na ECA, eu era um bicho um pouco assustador. Então, eu sabia quem eram os meus veteranos, eu sabia tudo que tinha na ECA. E era muito engraçado no CJS viver isso, né? Então, eu lembro muito da Sara, que é uma veterana minha, e eu ficava falando, a Sara gosta de baleias. Ela fica, gente, como que você sabe disso? E eu sabia porque eu era uma pessoa completamente noiada com a ECA, e eu ficava pesquisando, tipo, esses vão ser meus professores, esses vão ser as pessoas que vão ser os meus veteranos, essas são as coisas que acontecem.
Então eu cheguei e na matrícula eu já sabia que ia ter, abriu para os bichos, eu sabia que ia ter Juca, eu sabia as datas, as coisas, porque eu realmente estava me alimentando do que a ECA podia me oferecer, eu acho que para dar um gás de continuar estudando. Então, acho que se eu não tivesse passado ia ser uma frustração muito grande, mas que bom que deu tudo certo. Eu cheguei na ECA muito disposto a viver tudo que a ECA podia me oferecer. Então, eu realmente entrei de mãos, braços, pernas, cabeça, em tudo. No CJE, a gente sempre consegue fazer muitas coisas. Eu acho que o jornalismo é um curso, até pela grade dele, ele oferece muita possibilidade de você cursar muitas optativas. Era o curso que mais tinha crédito para você cursar disciplinas optativas. Então, o curso já te incentiva a viver ali o máximo que você puder. Eu fui diretor de jornalismo cultural na Jota, que é a empresa júnior de jornalismo, junto com a Isadora, que era da minha turma também. A gente administrou o Sala 33, que é o portal de jornalismo cultural de lá, durante 2015. Nós começamos em 2014, mas 2015 foi a nossa gestão. E logo também que eu entrei na ECA, eu fiquei muito próximo das pessoas que eram da Atlética e de todos os rolês da Atlética, eu acredito. Então, acho que já era um caminho meio dado ali. Os meus pais de ECA já falaram, pai, Jeff, você vai ser da Atlética, tipo, só aceita, tá tudo bem. E foi meio que isso que aconteceu. Eu fui muito um bicho que viveu muito a Atlética de 2014 até final de 2015. Eu fiz tudo, eu fui em todas as festas, eu fui em todos os rolês, eu fui em todos os inters. Eu explorei, acho que quase todas as faculdades da USP. As ok, né? As que a gente não se sente tão bem, não fui. E, e acho que isso foi me abrindo muitos olhos para ver um mundo também para além da ECA. Eu acho que às vezes a gente fica muito autocentrado na ECA e não percebe que existe um mundo além e que, né, às vezes o mundo perfeito e incrível da ECA não se reflete em outros lugares tão próximos. Em 2016, de 2015 para 2016, né, eu fui gestão da Atlética, fui diretor-geral de eventos. E acho que esse foi o maior desafio da minha vida, talvez. É muito doido pensar na quantidade de coisas que a gente faz tendo 19, 20 anos e poucos conhecimentos técnicos do que a gente está fazendo. E as coisas têm que dar certo. E as pessoas cobram muito isso, né? Hoje eu fico muito tipo, gente, as pessoas da ECA cobravam a gente de um jeito absurdo. A gente tinha 18, 19 anos, sabe? A gente só queria fazer um rolê. E, é interessante porque isso também desenvolveu muitas habilidades, acho que profissionais, mas também forma um caráter ali, ter que passar por muitas coisas do que a gente passou. Eu lembrava muito da minha Festeca dos Bichos em 2014 e 14 e de como foi uma experiência muito marcante para mim. A Festeca 2014 foi a última dentro da USP, então foi lá no CP, no Velódromo. E era uma experiência muito catártica, assim, sair da ECA, ir andando até o CP com todo mundo da ECA. E aí descer as escadas do velódromo e lá tá acontecendo uma festa para 5.000 pessoas. E você só ficar dentro da universidade por muitas horas. E, sabe, era bizarro, assim. E acho que isso foi em fevereiro de 2014, por aí. E eu lembro muito desse dia ser um dia muito de pertencimento, sabe? De ter chegado e ficado, não, aqui é o meu lugar, aqui eu me sinto bem, aqui eu tenho pessoas por perto que eu posso me expressar. Então foi muito marcante essa visão, e acho que eu nunca vou esquecer. E acho que essa visão e esse momento me levou até ser diretor de eventos da Atlética e querer tentar proporcionar isso para as pessoas que estavam entrando na ECA também, para tentar mostrar para as pessoas que a ECA pode ser um lugar de acolhimento, um lugar legal, um lugar que elas podem se divertir, um lugar que elas podem ser livres, minimamente. Então, acho que quando eu virei DGF, eu tinha muito medo, eu briguei muito com a minha gestão, eu inicialmente não queria ser DGF, mas todo mundo falava, Jeff, não tem como você não ser DGF, tipo, você já tá fazendo isso há um ano. E aí eu fui com muito medo e
foi completamente diferente do que a gente tinha pensado. A gente teve que fazer muitas adequações na nossa gestão. Em 2015, de 15 para 16 foi quando a USP começou a ter algumas alterações, então a gente teve uma série de questões proibindo festas dentro do campus. A gente teve muitas questões com os campeonatos também, com a arrecadação de dinheiro para manter os campeonatos. Então a gente tinha esse grande desafio de como manter isso ainda sustentável e fazer com que as pessoas se interessem, que elas gostem, que elas queiram participar. E eu acho que a gente conseguiu levar a Festeca para o Sambódromo. A gente fez uma festeca gigantesca, que acho que foi 3 meses que eu mais absorvi e aprendi coisas na minha vida, desde que a gente tem que pagar para CT, para colocar cones na rua, para impedir o trânsito, até, sei lá, negociar um valor, porque o ECAD tem que ser pago para você tocar uma música no evento. Então, são coisas que, se eu não fosse diretor de eventos, se eu não fosse da Atlética, eu jamais ia saber. E são coisas que, de alguma maneira, hoje, profissionalmente, são boas de saber, sabe? Então, hoje eu sei o que eu preciso fazer para colocar um evento em pé, minimamente, em termos de estrutura. Mas é um absurdo, a gente perdeu muitos lugares nesse meio tempo. A gente começava a planejar a festa para um lugar e não dava, ou o lugar era muito caro. A gente quase perdeu a festa no dia, porque a gente precisa de um alvará para fazer o evento, e aí os alvarás às vezes atrasam, e aí cada lugar tem um método de verificação desse alvará, né? Então, tipo, especialmente lugares mais públicos, eles têm, tipo, um horário, tipo, até tal horário tem que ter um alvará, porque senão os fiscais vão embora. E eu lembro que nesse horário o alvará ainda não estava pronto e já estava, tipo, no dia, quase. Aí eu só surtei, falei, gente, pra mim chega, eu vou embora daqui. E a festa é quase toda pronta. Eu falei, não, não quero mais, não sou pra isso, tipo, foda-se, não quero mais fazer parte disso. E aí veio todo mundo falando, não, Jeff, calma, vai dar tudo certo. E a gente conseguiu, chegou, deu tudo certo, a gente montou o que faltava. Então, acho que eu vivi muitos ápices de emoção, sem saber digerir muito bem isso, né? Só tendo 19, 20 anos e achando que tá tudo bem, sei lá, fazer um evento que custa R$ 500 mil e tá, tudo bem, é só uma coisa. Sem fazer ideia do tamanho disso. E acho que isso é bom, porque se a gente fizesse ideia do tamanho das coisas que a gente está fazendo, acho que a gente ia se paralisar e não ia conseguir mais fazer nada. É, eu acho que especialmente em 2016, a minha vida foi muito centrada na Atlética, tomava muito tempo, mas também era uma coisa que eu gostava. A Atlética passou a ser uma casa, então eu tinha meu estágio de manhã, no primeiro horário da redação, eu ia para a ECA no horário do almoço e eu ficava na Atlética até de noite, até começar a minha aula. Literalmente naquela salinha, né, naquele espaço ali junto com os meus amigos. E aí eu tinha a grande sorte de todas as pessoas da minha gestão serem muito amigas minhas. Então, assim, os meus melhores amigos da ECA foram as pessoas que fizeram gestão comigo. Então era realmente como estar em casa. A gente chegava, ficava lá, ia tomar sorvete na fé, ia na química, ia andar na FAO. Então era realmente uma vida dos sonhos, assim, sabe? Que a gente só fazia coisas que a gente gostava, a gente se ferrava muito, mas pelo menos a gente se ferrava junto. E acho que é uma coisa um pouco diferente de depois que você sai da faculdade, que você começa a se ferrar muito e muitas vezes você se ferra sozinho. E acho que lá pelo menos a gente se ferrava e se dividia, assim, esse peso de estar criando algo e ter que resolver as coisas juntos. O que eu tava falando também de que às vezes a ECA fica muito só no mundo da ECA. Eu fiz parte da CEL do BIF, junto com as outras 9 faculdades da USP. E fazer o bife acho que é uma das experiências mais incríveis que eu já pude participar também. Eu também fiz o Juca, mas acho que o bife era mais. Eu sentia que o bife era mais um bebê a ser cuidado do que o Juca. O Juca tinha muitas mãos muito boas cuidando dele já. Eu estava ali mais tentando dar um apoio no que eu pudesse. Mas o bife era uma experiência muito, assim, na cara, porque é um Inter que é feito por 10 faculdades, acho que talvez hoje tenha mais.
era feito por 10 faculdades e são pessoas de cursos completamente diferentes. Então, você está debatendo alguma questão de algum evento do BIF com alguém que faz oceanografia. São visões completamente diferentes. E é muito legal isso, porque complementa muitas coisas, mas também entra num campo de, meu Deus, não tinha parado para pensar nisso, a gente tem que chegar em alguma resolução. Eu acho que essa é uma diferença do Juca, né? No Juca todo mundo está no mesmo lugar, né? Todo mundo é das comunicações e artes, então todo mundo está ali muito com o modo pré-setado de como pensar as coisas e como executar as coisas. No BIF, como tem faculdades de todas as áreas juntas, é muito diferente. Então, eu lembro muito na CO, tinha um pessoal do IME que eles tinham planilhas automatizadas incríveis, que a gente colocava tipo uma unidade de coisa, já fazia toda uma conta. São coisas que na ECA a gente jamais conseguiria fazer, assim, jamais. Eu não sei nem abrir um Excel direito. Então, isso era muito rico, era uma experiência muito rica de troca de conhecimento, de informação. No nosso BIF em 2016, a gente também não tinha cidade. A gente conseguiu levantar o BIF em 10 dias. E isso foi quase um recorde, porque já conseguiram levantar um outro BIF em 7. E foi completamente absurdo. Foi um BIF em registro. A ECA ficou numa cidade chamada Sete Barras, que era bem longe, choveu muito, atrasou muitas coisas, como sempre. Mas eu nunca vou esquecer de literalmente ir para cidades do interior, entrar em prefeituras com os meus amigos da ECA e da CO e começar a falar com o prefeito, tipo, lá, você teria um minuto para escutar a palavra desses jovens universitários que querem fazer um Inter aqui. E a gente fazia literalmente isso. Era muito estranho. Tipo, olhando hoje era muito estranho. Eu falei, gente, se eu tivesse em algum lugar, chega 5 jovens de 18, 19 anos falando que querem fazer uns jogos na minha cidade, claramente eu vou falar, gente, por favor, vocês piraram. E eu achava muito incrível o Bife, e eu acho o Bife muito incrível hoje por isso, tipo, a gente realmente fazia coisas do zero com o que a gente tinha e com o que a gente sabia, que acho que na época podia parecer muito pouco, mas funcionava muito bem. E eu acho que o Bife também foi um divisor de águas, assim, em termos de como a gente olha para Inters e como a gente começou a se posicionar, porque no Bife que começaram esses debates de precisamos reformular, né, um regulamento que atenda a questões que têm acontecido nos jogos. Então, no BIF, a gente conseguiu criar um regulamento que punia as atléticas e os integrantes delas, e alunos também, por casos de homofobia, de racismo, de machismo e tudo mais. No BIF foi criado a CAO, que é a Comissão Antiopressão, que eu acredito que existe até hoje, não só no BIF, mas em outros Inters, em todos os eventos da ECA e da USP quase. Então, eu acho que o BIF e a Atlética como um todo também foi esse lugar de debate, assim, para mim, sabe? Acho que a gente debateu, olhando hoje para trás, eu vejo que a gente debateu temas muito importantes, que mudaram de alguma maneira o rumo de como as coisas se dão hoje, sabe? Então, eu lembro muito da gente fazer reuniões de, sei lá, 5 horas na CO para debater como estruturar uma comissão antiopressão, qual seria o modelo mais ideal. E a gente nunca chegava num consenso de que é impossível você criar um modelo ideal. O ideal seria que essas coisas não precisavam ser feitas. Mas já que elas precisam ser feitas, como a gente chegava num lugar mais confortável para todo mundo. E eu acho que isso formou muito da minha experiência na USP, né? De como eu via a USP, de como eu via as pessoas que estavam lá e como eu me preparei para sair de lá também. Em 2016, enquanto tudo isso estava acontecendo, também existiu uma greve na USP. Foi uma greve grande, em que muita coisa aconteceu, teve ocupação. A gente estava fazendo JC, que é o Jornal do Campus, durante a faculdade. E a gente basicamente cobriu a greve inteira, enquanto a gente estava fazendo o jornal. A gente cobriu a invasão da PM, foi uma coisa assim muito que deu enquanto a gente estava, né, debatendo bife, Juca e quais são as próximas festas, deu um gás em produção jornalística, eu digo assim. Nessa época eu também estava trabalhando em redação, eu já estava muito mais próximo do hard news de alguma maneira.
E isso me alimentou muito profissionalmente para expandir o que eu poderia fazer. Eu não fui uma pessoa 100% participante da greve, até porque eu estava fazendo milhões de outras coisas, mas todos nós éramos próximos das pessoas que estavam diariamente ali. Eu fui muito próximo também dos diálogos que levaram à implementação de cotas na USP. Sou um jovem negro de escola pública. Quando eu prestei FUVEST, não existiam cotas. Existia um programa de bonificação que era um pouco complexo, né? Você conseguia a nota máxima dele se você atingisse no mínimo 60 pontos na FUVEST, o que é muito alto, considerando pessoas que talvez saindo de escola pública e estejam prestando FUVEST. E 60 pontos acho que é mais alto do que a nota de corte de vários cursos. Então era muito difícil você ir com a bonificação completa. Mas eu tive uma bonificação, isso ajudou definitivamente no resultado final. Mas eu acho que esse sistema não era tão efetivo porque a gente olhava na prática e era isso. Na minha turma de 2014, acho que tem, sei lá, seis, cinco pessoas pretas na turma inteira. Então, tipo, mostra que essa metodologia não estava sendo tão viável e trazendo tantos benefícios, talvez. Enquanto que as universidades federais já tinham cotas que reservavam, né, vagas para esses determinados grupos. Acho que a luta de cotas na USP foi uma luta muito longa, que começou há muito tempo atrás, e foi muito, né, erguida por DCE, por movimento negro, por muitos outros movimentos. E eu acho que com tudo que foi acontecendo na faculdade em 2015, 2016, esse tópico foi voltando como um tópico a ser debatido. Quando foi aprovada esse formato que eles colocaram de reserva de vagas, se eu não estou enganado, os institutos podiam escolher a metodologia que eles queriam aplicar. Então, cada instituto da USP tinha uma liberdade de determinar quantas vagas e qual seria a metodologia. Então, tinha umas questões muito estranhas, que, por exemplo, no jornalismo tinham algumas vagas, na publicidade eram outras, porque a direção podia escolher qual e quantas, de que forma aquilo ia ser dado. Acho que isso ficou quase 2 anos ocorrendo, até que depois, eu não lembro se foi para o vestibular de 2018 ou 17, as cotas começaram a valer oficialmente e aí já tinha uma reserva de vagas para todos os determinados grupos. E eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque eu tive essa visão, né? Eu tive a ECA, ao mesmo tempo que é incrível e eu tenho memórias incríveis, ela tem esse sabor agridoce de ser um lugar que eu pude ser quem eu sou, que eu me encontrei, que eu fiz meus melhores amigos, mas ao mesmo tempo que eu ia me formando ali enquanto cidadão, fazendo disciplinas na ECA, fazendo disciplinas na FEFELESH, gênero, raça, tudo mais, eu ia vendo o quanto a ECA estava distante da realidade, não só minha, mas de boa parte das pessoas que eu vivi a minha vida inteira, né? Era um lugar que era uma realidade muito próxima de algumas poucas pessoas que sempre estiveram por ali, mas que se você atravessar, né, a marginal não é a realidade de ninguém. E aí eu comecei a ficar com essas questões, e são questões muito pesadas psicologicamente, assim, que quando acabou a gestão da Atlética em 2016, a gente fica meio naquele limbo de, nossa, o que que é a nossa vida agora? É só vir para a faculdade, ter uma aula e sair. E aí você já fica nesse lugar de não pertencimento mais, até porque você vai virando uma pessoa velha, né? Um jurássico ali. E as pessoas já ficam, meu Deus, ele é muito velho, Jack. E, e começa a vir esse lugar, né, de olhar e ficar, caramba, mas como assim, né? Não tem ninguém que tem vivências tão próximas. E aí eu me formei em 2018. E quando eu voltei para fazer o mestrado em 2020, foi uma surpresa muito boa olhar para a ECA e ver a ECA completamente diferente do que a ECA que eu entrei. Não só porque a ECA tinha grades, infelizmente, mas
a ECA estava muito diferente em composição. Então, eu lembro de entrar no CJE para fazer minha matrícula do mestrado e ver os alunos, e realmente é muito discrepante a visão que a gente tinha, acho que até 2017 e depois disso. Acho que vocês não notaram tanto isso porque vocês já chegaram nesse espaço que já está assim. Mas é uma coisa que eu até debati com os meus amigos depois, e dá uma diferença muito grande, né? Tipo, olhar e ver, putz, tem pessoas que realmente são diferentes entre si nesse espaço, né? Que elas têm vivências diferentes, que elas vieram de lugares diferentes e que elas estão juntas debatendo questões que vão nortear alguma coisa. Isso é um ponto que eu fiquei, né? Quando eu falei que no BIF, no Atlético mesmo, no Juca, enquanto a gente estava debatendo essas questões de opressão, racismo, homofobia, machismo, acesso à universidade, de alguma maneira a gente estava debatendo com a gente mesmo, porque a gente não tinha ali pessoas que refletissem tanto a pluralidade do mundo, né? Então era muito, por isso que eu falei que às vezes a gente ficava nos debates meio autocentrados, porque a gente estava ali ainda. E eu acho que hoje todas as experiências na ECA e na universidade como um todo são muito mais ricas, porque conta com uma série de pessoas diferentes entre si, muito mais diferentes do que elas eram até 2017, talvez. É, eu sinto muita saudade dessa época de me sentir muito ecano, de falar com muito orgulho que eu era ecano. Eu ainda falo com orgulho que eu sou ecano, mas de viver isso, sabe? De chegar lá e passar a tarde inteira na prainha. Acho que isso é uma coisa muito valiosa. E é uma coisa que a gente só dá o valor, acho que quando a gente não tem mais, que é realmente essa viver a universidade pública como um todo. Eu tenho amigos de universidades privadas, e eles falam que não tem tanta essa vivência, né? A gente tem um campus inteiro, a gente pode só ficar ali, né? Sei lá, andando, indo numa biblioteca, comendo, debatendo. Eu acho que isso é muito rico, eu sinto muita saudade disso. E muita saudade de sonhar com outras pessoas, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que ensina muito, de criar intenções e intuições e compartilhar ela com as outras pessoas que estão ali. Eu acho que tudo que a gente fez na Atlética, no Juca, no BIF, tudo que aconteceu na greve, todas as movimentações para cotas e outras alterações na universidade, são frutos de sonhos compartilhados ali, e eles vão ganhando potência e chegam nesse patamar de serem ações de fato. E acho que isso é muito legal de viver a universidade e deixar. E acho que isso deixa a universidade pública muito única, porque ela te oferece essa possibilidade, né? Eu lembro que eu achava muito absurdo o conceito de eu poder montar a minha grade. Eu ficava, gente, como assim eu posso escolher fazer disciplinas ou não? Né? Tipo, e a responsabilidade é minha. E acho que isso é muito legal. Acho que isso forma muito, é, especialmente profissionalmente, mas forma muito quem está vivendo isso, porque acho que já desde os 18 anos, né, para quem entrou com 18, já mostra pra gente de que a gente tem que tomar algumas decisões, a gente tem que fazer escolhas e elas vão refletir em algumas ações e a gente vai ter que arcar com essas ações boas ou ruins, sabe? Então acho que te prepara muito para possíveis encontros que você vai ter. Eu acho que é difícil, sei lá, pensar em alguma coisa, pedir alguma coisa para as próximas gerações decanas, mas eu acho que um grande pedido e né, uma grande intenção é que eu espero muito que todas as pessoas que estejam na ECA e que entrem na ECA consigam encarar e enxergar a ECA como esse lugar que eu pude viver, sabe? Acho que eu desejo isso para todo mundo, esse lugar de pertencimento, esse lugar de se encontrar, de se confrontar, e de experimentar o mundo a partir das coisas que são dadas ali, sabe? Acho que isso é uma coisa muito rica, eu acho que isso é uma coisa fundamental durante graduação, especialmente. Eu acho que a ECA e a USP, a Universidade Pública, oferece muitas coisas e elas estão dadas para a gente na ECA. Então, acho que o mínimo é a gente poder tentar aproveitar, é fazer disciplinas, sei lá,
de astronomia. Muita gente da ECA faz disciplina de astronomia no IME, então, ou no IME na física, não lembro. Mas eu acho que é isso, é sair um pouco dos horizontes pré-estabelecidos e tentar aproveitar um pouco o que a sua permanência nesse lugar pode te trazer. Porque no final isso vai fazer muita diferença, né? Pode não parecer durante, mas acaba fazendo. Eu acho que tudo que eu passei na Atlética foram muitas coisas, muitas provações, me ajudaram muito profissionalmente. Eu desenvolvi uma boa habilidade, eu acho, de negociamento não sei se é, né? De negociação com outras pessoas. Acho que eu desenvolvi uma habilidade de trabalho em equipe muito grande, de ouvir as outras pessoas, de colocar as outras pessoas em destaque também, de entender que às vezes não é sobre mim quando algo dá certo ou quando algo dá errado, mas a gente pode compartilhar isso e entender aonde a gente pode chegar. E eu acho que, especialmente quando a gente está falando de mundo corporativo, são habilidades muito boas de se ter, né? E são habilidades que são difíceis de serem construídas quando você chega neutro, assim, no mercado de trabalho. Então, acho que é muito legal que a ECA oferece, né, esses lugares em que a gente tenha que trabalhar em equipe, tenha que se dispor em dispor com outras pessoas, porque vai criando algum senso de tato social ali para a gente mesmo. Então, acho que um desejo é isso, é que as pessoas possam ter na ECA esse lugar de acolhimento, esse lugar de tranquilidade, esse lugar de não tem nada para fazer, posso ir na ECA, posso ficar ali na prainha, eu posso só observar o mundo ali e ficar tranquilo. E acho que uma outra coisa é, não sei, que acho que as pessoas não parem de cobrar pelas mudanças que elas querem ver, especialmente na ECA e na USP. Acho que ainda tem muitos passos a serem dados na universidade pública e eu espero que as novas gerações decanas venham com novos problemas e que eles possam debater isso. Na minha dedicatória do mestrado, eu escrevi que eu dedicava a obra aos pesquisadores e pesquisadoras negras que vieram antes de mim, e especialmente aos que vão vir depois de mim, porque eles certamente vão trazer questões que para mim não eram um problema. Então, eu desejo muito que as próximas gerações decanas tragam novos problemas para a ECA e para a USP e para a universidade pública, que eles tragam novos problemas para debaterem, para serem encontradas respostas, para serem expostos, para que serem, não sei, sabe, serem tratados no lugar que eles podem e devem ser tratados. Então, acho que é isso. Acho que enquanto tiverem pessoas na ECA que querem muito fazer coisas, e essas coisas podem ser desde uma festa da Atlética até uma grande reforma em algum estatuto da USP, está tudo bem, sabe? Acho que essa é a intenção maior, é que as pessoas que cheguem na ECA tenham essa vontade de mudar alguma coisa, e essa coisa pode ser uma coisa muito pequena quando a gente olha de perto, mas que vai ter uma mudança e uma transformação muito significativa na vida de quem participou disso ao longo do tempo. E é isso, assim. Mas no mais, aproveitem muito a ECA, aproveitem muito a USP. É um grande privilégio e é um grande privilégio que merece ser aproveitado e ser, sei lá, tentado fazer com que mais pessoas possam aproveitar dele também.